é Hilário Rossi. Entrei na política porque eu fazia parte da Arena, né, da antiga Arena, e depois veio outros partidos e começaram a coligar e tal. Então eu me dava demais com o Armando, o falecido Armando Gusso e o Basílio. E ele me insistiu: não, Hilário, tu tem que vir, tem que vir entrar na política. E eu gostava, né? Segunda vez que eu concorri, então eu não queria mais concorrer. Mas como eu tinha meus chefes lá da Tramontina, eles diziam: não, Hilário, tu foi uma vez, mas tem que concorrer de novo. Aí ele deu as dicas, assim, não fazendo campanha, né, mas me deu força para mim concorrer. Então o que eu fazia, né? Eu trabalhava, durante o dia eu trabalhava na minha profissão lá, e depois do expediente eu ia conversar com os amigos, visitar eles e tal, ia nas famílias, no interior também, as pessoas, as famílias que eu conhecia, eu ia visitar todo mundo. E foi até que veio a eleição, né? Eu ia para o interior, para a cidade, ia por tudo, porque eu conhecia muita gente, né? Aí então eu tinha decidido: eu vou concorrer mais uma vez, eu vou dar força para o meu partido, né? Dar força para o meu partido e depois aí eu vou enrolar a bandeira. Mas eu sempre participei do diretório do partido, né? Sempre participei. E então eu ajudava de qualquer forma, né? Aí o pessoal me convidava: amanhã tem reunião do partido, tinha assembleia, uma coisa assim. E aí eu participava sempre. E na campanha, aí então quando veio a segunda vez, aí o pessoal da fábrica mesmo, tinha uns lá que eram meus amigos, e me ajudaram bastante, né? Depois os próprios parentes, né, eles se comunicavam e aí me ajudaram bastante. Aí então sobrou votação aquela vez. Eu fiz 397 votos, pouco para 400. E aí foi eleito. Então, que nem foi, né? Porque aquela vez não tinha projetos assim, não se fazia projeto nenhum, era tudo na conversa, né? Então a gente fazia reunião e se debatia assim, de conversa papo a papo, né? Frente a frente. E depois, no fim, então a gente fazia ata, né? Sobre aquilo que a gente discutiu, e se encaminhava para o prefeito, né? E ele lá então decidia se tinha que fazer uma renovação, renovar o projeto, ou estava bom assim, né? Então era mais ou menos assim. Não tinha coisas assim difíceis que nem agora. Era tudo mais de manual, né? Que a gente fazia boca a boca. Então, se tinha um projeto que o prefeito queria aprovar, ele mais ou menos falava para o presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara, e aí depois o presidente da Câmara trazia para a reunião, né? Trazia para a reunião, eles faziam uma vez por semana, que nem agora. E depois se discutia. Se a gente achava de aprovar, no outro dia a gente entregava para o prefeito. Mas era sempre aprovado, né? Porque nós era a maioria, né? Em 8. Então não tinha dificuldade assim de maiores problemas, assim, né? Mas não era assim. Mas nós mais era em sexta-feira. Mas era assim, mas era um dia por semana, era sempre o mesmo dia. Não, na nossa reunião, quando a gente vinha um projeto do prefeito, o prefeito encaminhava para a Câmara.
E aí nós debatíamos entre nós lá, os vereadores, mas era só os vereadores, né? E depois mandava o resultado para o prefeito. Não tinha ninguém que interferia, não tinha rádio, não tinha nada. É. E aí, mas dava tudo certo, era fácil. Porque antes era aqueles mais antigos, né, que vinham, aqueles vinham em sexta-feira já para fazer a reunião de manhã, e aí ficavam por aí. Naquela época que eu fui vereador, então eu tinha um salário, né, que a gente ganhava por mês, né, era por mês. Era um preço X lá, eu acho que era em proporção dos habitantes naquela época também, né. E aí designavam um salário e a gente recebia aquele. Mas não era tão grande, não. Mal cobria as despesas. A gente se virava, a gente não era pelo salário naquela época lá. A gente trabalhava porque gostava. Nós tínhamos uma turma muito boa, negócio da política, não tinha maldade nenhuma, né? Era tudo sincero aquilo que a gente fazia, né? Então, era mais ou menos isso. Tinha uma estrada que subia ali nas 3 pontes aqui embaixo, na São Vedelino, que era muito polêmica lá. O pessoal da zona alta, lá em cima, onde ainda moram os Sutier, Rogério, Sutier, lá em cima. Então, mas aquela estrada lá também ficou quase no papel, porque ainda hoje o pessoal trafega lá com carro, mas é muito ocidentada, muito morro. Então, o pessoal prefere dar a volta lá para Santa Clara, lá embaixo, do que passar nessa aí. Então, lá não saiu muito que nem a gente queria. E depois o prefeito mandava os projetos e tal, a gente analisava, a gente via se dava para fazer, não dava, a gente aprovava, né? Não tem debate, porque nós era a maioria, nós aprovava sempre. Mas a gente debatia para melhor, ou fazer isso, fazer aquilo, né? O pessoal, naquela legislação do Basílio, o pessoal assim não reclamava muito, não muito. Eles só pediam, né? Pediu se era possível fazer, era tudo boca a boca, né? Não tinha nada de papel, fazer projetos, não existia isso aí. Se precisava ir lá na prefeitura falar com o prefeito, a gente ia, se arrumava uma comissão lá e nós ia falar com o prefeito. E aí ele dizia se podia, não podia e tal. Então a gente discutia na reunião. Se ele convocava, nós ia. Era fé. Existia também essas reuniões aí, extras. Naquela época lá eu já era mais conhecido, né? Mais participante do partido. É que os primeiros anos, antes do que eu vinha, os vereadores vinham de manhã ainda a cavalo do interior, que a gente trabalhava assim, conversava com os amigos, olha, eu preciso disso aí, não sabe que não dá para fazer, arrumar. Pediu, né? Pediu. Mas tudo no grito, assim, não tinha nada escrito. E a gente apresentava depois nas reuniões, né? Quando fazia a reunião, apresentava. Umas davam certo, outras não saía do papel. Aquela vez lá foi uma surpresa, porque quem deu essa oportunidade para nós ir no Congresso foi o próprio prefeito, né? Que ele tinha que mandar alguém para esse Congresso, que representava o Brasil, não? Todo o Brasil. Estavam tudo lá no Congresso. E eu nunca tinha andado de avião, mas aquela vez lá aceitei e fomos lá, mas foi. E aí o Inácio era o contabilista, ele fazia os dados das reuniões, que tinha que participar das reuniões lá. Não era só se apresentar lá, tinha que escrever alguma coisa e apresentar para o prefeito. Fomos eu,
Eu, Hilário Rossi, o Inácio Baldasso, o Egídio Canzi e o Irani Kies. Salvador, Bahia, a capital, né? Eu, naquela época lá, eu gostava de política, né? Eu já vinha desde pequeno, sempre ouvia os mais antigos que falavam do PDS, né? O antigo. E depois eu fui assim, gostando da política, sempre ou num lado ou no outro eu estava participando, né? Eu estava participando. Então, até que eu decidi então concorrer a vereador. Aí, digo, bom, agora eu fiz minha obrigação de político. E agora vamos botar gente mais experiente, gente mais nova. A participação do povo, né, dos projetos, né, tudo escrito por, né, não existia isso aí, né. Se a gente queria escrever um bilhete lá, a gente fazia, mas senão não tinha projeto nenhum. Mas a gente tinha aquela corrente que a gente entrava com o prefeito. Sempre a gente se comunicava com o prefeito e os vereadores, e a Câmara. E lá se discutia. Não era que nem uma vez a gente visitava o eleitor e a gente fazia aquilo que tem que fazer o candidato, né? A gente dizia, ó, você precisa fazer isso aqui, nós vamos tentar, vamos entrar em contato com o prefeito e vamos fazer, né? Mas não existia pouco dinheiro, não tinha dinheiro naquela época, era tudo difícil, né? Então a gente fazia o que dava sempre para melhorar as condições do eleitor, né? Era isso aí. Então é muito difícil lidar com político hoje em dia, né? Tem que chegar num consenso, né? Num consenso e decidir qual é o melhor para o povo, né? Porque o povo só quer o melhor, né? Não trabalha tanto em dinheiro e poder, não é verdade? Então, eu acho isso aí. Mas a juventude parece que está querendo mudar um pouco a filosofia de uma vez. Então, agora, vamos ver, vamos esperar. Eu não vou mais ver tudo o que vão fazer.